Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje pintar nossa barrinha, não é? Olha só como vai ficar. Vamos ver esse passo a passo? Bom, eu vou começar aqui minha pinturinha usando o azul bebê. Eu vou preencher, olha, essa região aqui inteira com o azul bebê, tá certo? É bem clarinho mesmo. Aqui, ó, esses dois espaçozinhos aqui, eu vou preencher totalmente com o azul bebê. Pronto, eu pintei lado a lado, e no caso, nesse pano é pra mim, eu gosto de azul, eu estou pintando com azul. Aí você não gosta, não é muito fã de azul. Você pode pegar, eu vou usar aqui o azul bebê, eu vou usar o ultramar e vou usar o Caribe, tá bom? Pra fazer aqui no biquinho. Pelo menos os detalhes dele, né? Aqui depois a gente vê o que fazer. Mas assim, você não gosta de azul, você gostaria de fazer, por exemplo, um rosa. Você pode pegar um púrpura, um vermelho carmim, enfim. Você pega uma cor escura, se você não tiver um acompanhamento para elas, né, assim, em tons diferentes, você pega um púrpura, coloca uma boa quantidade de branco numa porção de púrpura e pinta, por exemplo, essa parte. Aí você pega o púrpura, coloca metade do branco que você colocou para pintar essa parte e faz, olha, ou pinta esse detalhe ou faz esses detalhes. De preferência, você pinta aqui a parte de baixo e depois você pega o púrpura puro para detalhar o que você quiser aqui. Ou seja, você faz 3 tons diferentes. Ah, mas eu não gosto de púrpura também. Quero vermelho. Você pega o vermelho, coloca uma boa porção de branco, pinta essa parte, metade de branco que você utilizou aqui. Você faz outra mistura, né? Utilizando a metade do branco e pinta essa parte e com o vermelho puro você detalha, entendeu? Você faz 3 tons diferentes, um com bastante branco, um com menos branco e a tinta pura. Seja a cor que você gostar, você pode estar fazendo para você pintar isso aqui. Por exemplo, eu pintei aqui com azul bebê, agora eu vou vir detalhando aqui. Eu vou fazer tipo uma costurinha, tá? Aqui. Vou aproveitar, né, vou seguindo aqui o risquinho. E eu vou fazer um pouquinho assim irregular, um contorno meio grosseirinho. E vou seguindo. Aqui. E vou fazer até chegar lá do outro lado. Se o seu tecido for um tecido não seja muito áspero, como no caso é aqui a minha sacaria, então você pode estar fazendo alguns detalhes, como um raminho aqui, né, para umas folhagenzinhas, alguma coisinha diferenciada. Como o meu é muito grosseiro, então eu vou só vir aqui fazendo um contorninho bem mal feito. Vamos assim colocar. Mas que lembre uma costurinha, viu? E vou levar até o final. Bom, gente, olha só, eu passei, você vê que é um contorninho assim, não é bem certinho, tô preocupada em fazer tudo direitinho. Agora, para esse de cima, eu venho fazendo contorninho mesmo, assim, bem grosseirinho, tá? Pega o pincel, o seu pincelzinho zero aí, bem cheinho, e essa é uma hora de fazer um contorno bem feitinho, bem marcadinho. Essas porçõezinhas aqui de cima, eu venho fazendo assim. Vou preenchendo e pode preencher de uma forma meio irregular, não precisa ficar muito certinho não, que como a gente tá pensando em uma costurinha, né, um bordadinho, não precisa fazer muito certinho não, viu? E vou seguindo. Vou fazendo o meu contorninho. E vou preenchendo esses espaços. E vamos em frente.
aqui. Bom, eu vou chegar até o final fazendo isso aqui, tá certo? E para essa região aqui de baixo, eu também vou fazer o mesmo detalhe. Mas antes, eu vou pintar o tecido aqui para poder fazer esse detalhezinho, viu? Para depois a gente, porque fica, você já percebeu que fica um excessozinho. Eu tô trabalhando com uma porçãozinha boa de tinta. Então, se a gente vai pintar isso aqui, pode dar uma borradinha, e não é a intenção. Pronto, vou fazer até o final pra gente ver. Gente, eu pintei até o final, tá? Desse jeito aqui. E agora, eu vou pintar essa parte aqui com branco. Aí, você deve pensar assim, ah, mas o tecido já tá branco, posso deixar assim? Pode, fica bom. Porque quanto mais a gente pinta o nosso tecido, mais ele vai ficando endurecidinho. O branco da nossa tinta é diferente do branco do nosso tecido, ele é mais escurinho, é mais amareladozinho. Mas para todo caso, você pode pintar tudo isso. E eu vou pintar aqui de branco meu, porque eu quero também distribuir umas pequenas porções do cinza aqui em cima, umas sombrazinhas aqui do cinza, tá bom? Então, eu vou pegar o meu branco, eu vou deixar ele um pouquinho mais líquido e vou encher isso aqui tudinho, vou colocar umas gotinhas de água para ele. Aqui não tem nenhum segredo, viu? Aqui eu só vou pegar o branco mesmo e vou passando. Nas regiões onde tem a vegetaçãozinha, eu vou passar em cima. Mas o lugar onde tem os ovinhos, eu vou fazer a linha certinha aqui. O lugar onde tem os ovinhos, eu vou deixar os ovinhos sem pintar, tá bom? Vegetaçãozinha, passo em cima. Olha só. E vou preencher toda essa região do meu tecido. Por que que eu coloquei um pouquinho de água nessa tinta? Para ela ficar mais líquida, ficar mais leve, não deixar o meu tecido tão endurecido, viu? Se você colocar um pouquinho de água a mais, de repente, passar um pouquinho aqui para baixo, enfim, não tem problema não, tá bom? O branco, ele não vai atrapalhar em nada o seu trabalho. Eu vou preencher tudo isso e volto. Bom, gente, eu fiz aqui o preenchimento tudo com branco. Agora, eu pego o cinza, uma sujeira de pincel, e eu faço, né, algumas manchinhas. Tipo assim. Ó, umas coisinhas assim meio aleatórias, porque isso aqui é uma costura, né? Não tem um tecido costurado aqui em cima. Aí acaba, né, fazendo algumas... aparecendo algumas sombras. Algumas marquinhas. Só umas manchinhas, assim, bem aleatórias, não se preocupe não. Elas podem sair da costura, viu? E elas podem serem soltas, assim, ó, pelo meio. Como se o tecido, ele tá solto aqui, se não tá colado, né? Ele está costurado em cima do outro tecido. Então, uma hora ele acaba afastando um pouquinho e tendo uma sombra. Fazer assim, mas para todo caso, eu vou sair colocando um pouco, distribuindo umas porçõezinhas de sombra no meu tecido, viu? Abri aqui o vídeo para que vocês vejam onde eu estou colocando, né, essa sombra. Aqui assim, tirei ela daqui de cima também, deixar mais marcado. Aqui eu vou puxar um pouquinho. Veja aqui que eu já marquei até um pouco mais forte, não foi? Pronto. Agora, deixa eu colocar por aqui também.
pouco. Pronto, eu acho que do cinza para as manchinhas que eu desejo aqui já estão boas, né? Agora, para dar continuidade, eu vou logo vir aqui, gente, pegar aqui o meu azul, o azul ultramar novamente, né? E vou fazer, olha, enquanto esse branco vai secando aí um pouco, eu vou fazer esse acabamento aqui. Deixa eu ver, ele era assim, porque eu cobri tudo. Eu fiz, ó, saí cobrindo, mas a gente vê as manchinhas do grafite. Ele pega aqui, ó. Tanto da parte do azul bebê, ele vai pegar, quanto ele vai pegar na parte do branco dessa vez. Aí, ele faz aqui a sua listinha, costurinha, e faz novamente o mesmo processo. Eu vou colocando os excessozinhos de tinta aqui. E vou fazendo risquinho, contorninho, ligando um ao outro. E vou fazendo. Eu vou fazer isso também lado a lado, tá certo? Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho esse para ficar mais próximo, mais parecido os tamanhos. E vamos seguindo. Eu vou fazer isso até chegar lá no final, para os dois lados. E daí, eu volto, isso aqui já tem secado um pouco, pra gente pintar os detalhes, né, do meu tecido, da aplicação aqui, que seria, né, desse tecido aqui de baixo, tecido branco. Fazer isso daqui mais com vocês, mas vocês devem ter percebido que não tem nada de difícil de fazer isso aqui. Pronto. Bom, já terminei essa parte toda aqui. Agora, eu vou pegar o azul Caribe e vou pintar, né, toda essa região aqui de baixo, tá? Eu vou pintar com azul Caribe. Pegar um pincelzinho 14, pincelzinho maior, e vou pintando. A gente vai, ó, passando aqui, fazendo o contorninho direitinho do branco. Vou ignorando essas porçõezinhas, tá? Depois a gente só vai fazer esse mesmo processo aqui, ó. A gente vai fazer aqui, tá? Mas eu vou logo encher tudo isso aqui com azul Caribe e volto pra gente detalhar. Bom, gente, agora vamos ver o que foi feito até então, né? Eu terminei, eu tava fazendo isso aqui, não foi? Eu terminei. E preenchi tudo isso aqui com o azul Caribe. Agora, pintei isso aqui também. Isso aqui eu pintei, só fiz a amostrinha. Depois a gente vai fazer juntos, né, o restante, pra você ver direitinho como será feito. Isso aqui, ó, tá bem úmido, tá? Eu vou pegar um pouquinho de branco e vou colocar umas luminosidades. A gente vê que aqui desce uma sombra. Se aqui desce uma sombra, por aqui tem uma luminosidade. Eliane, eu acho que eu vou me perder se eu for fazer isso. Não faz, tá bom? Aqui, trazer para essa região. Você pode deixar ele no tom normal, tá certo? Tal qual. Na verdade, o pano, por ter essas costurinhas aqui, ele acaba encolhendo mesmo um pouquinho. Aí, ele faz umas dobrinhas, leva um pouco mais de luminosidade em algum lugar, mais de sombra em outro. E eu não vou colocar sombra aqui, eu vou colocar só o branquinho, trazendo um pouco de luminosidade em algumas regiões, tá certo? Aqui eu vou colocar o branquinho também, puxar ele um pouco daqui.
só umas marquinhas igual eu fiz aqui em cima, viu? Aqui tá todo escurinho, então eu vou trazer um pouquinho de luminosidade aqui, vindo pra cá. Marcar um pouquinho essa região. E veja que são coisas assim, bem suaves. Tô mostrando assim um todo, né? Eu sei que fica um pouco distante. Mas pra você ter uma noção mesmo do todo. Se a gente fizer tudo muito pertinho, aí você vai perder a noção de onde está sendo colocado. Aqui eu vou abrir um pouquinho. Deixa eu colocar. Eu tô observando aqui, ó, tá vendo essas sombras? Então, tem essa sombra aqui muito marcada, eu vou abrir aqui uma luminosidade de um lado, uma luminosidade do outro, e deixar também uma sombra aqui. Sabe? Continua. A sombra continua. Deixa eu enlarguecer um pouco mais para cá. E eu vou marcar um pouquinho aqui também. Por aqui, nessa parte aqui de fora. Se você coloca assim uma porção maior, você não se assusta não, tá bom? Você só vem, olha, unindo ela. Por isso que é importante que esteja úmido, né? Essa tinta aqui embaixo. No caso, eu coloquei o azul caribe. Você vai colocar, lembra a cor que você gostar. Você vai fazer aí o seu guia de cores. Pronto. Das minhas luminosidades, já tá bom? Vou parando por aí, tá certo? Eu vou querer uns detalhezinhos aqui em cima. Esses detalhezinhos, você pode colocar eles com o azul bebê ou com o branco. Como aqui eu tenho os azuis tudo se combinando, então eu vou colocar com o branco aqui umas bolinhas. Eu vou fazer um detalhe mais simples. As bolinhas, você vai ver aí o tamanho que você quiser, viu? Deixa eu pegar o branco, uma quantidade maior de branco. Pronto, deixa eu vir aqui com o cabo do pincel. O tamanho das bolinhas você decide. Você pode pegar um lápis, um cabo de pincel, alguma coisa no tamanho que você goste, tá? E vou colocando bolinhas por aqui por cima. Se uma ficar menor, uma ficar maiorzinha, você vai ver que não vai ter, assim, essas diferenças não, tá certo? E eu vou enchendo de bolinhas. Eu vou colocando por todo o meu tecido aqui, depois eu volto pra gente ver, tá? Pronto, gente, terminado, né, essa parte aqui de baixo, vai ficar dessa forma, tudo isso vai ficar dessa forma agora. Vamos fazer, então, a pintura dos ovinhos, dos detalhes desse tecido, né, a estampa desse tecido aqui. Bom, gente, vou trazer vocês aqui pra pertinho agora, e eu vou, olha, fazer o preenchimento desses três. Todos eles serão preenchidos, né, totalmente com o azul bebê. Vou preencher tudo isso com azul bebê e volto pra gente detalhar, tá? Não tem o que fazer aqui, é só o preenchimento. Agora que tá tudo preenchido com azul bebê, eu vou pegar o azul marinho, é um pouquinho, assim, ó, na quina do pincel. Aí, eu venho aqui, no ovinho que tá lá atrás. E vou escurecer ele um pouquinho. Eu vou escurecer também, ó, fazer o contorninho aqui, desse que está aqui atrás. Pronto. Esse aqui, eu vou fazer o contorninho dele, aqui a parte de baixo.
Veja que eu continuo pegando tinta só na quininha do pincel, tá certo? Porque eu quero ter pouquinha tinta. Aqui, eu vou puxar um pouco essa tinta aqui pra cima. Isso aqui se emendou um pouco, não se preocupe. Você vem aqui, ó, escurece um pouquinho mais quem está atrás. Vamos fazer logo essa sombra para todos. Sempre pouquinha tinta para a quina do pincel. Esse aqui está por baixo, está por trás. Deixa eu escurecer aqui. Deixa eu escurecer aqui o contorninho dele vindo pelo chão. Parte de baixo. Agora, deixa eu escurecer aqui, olha. Aqui. Pronto. Só tenho cuidado de deixar mais redondinho possível, né? O contorninho, mas eu ainda vou arrumar um pouco com o branco, viu? Aqui também vou fazer o mesmo trabalho. Aqui, olha. Você não precisa se preocupar em escurecer a parte de cima. Gente, aqui é um corte do tecido que foi costurado. Então, não é uma coisa que tá passando por cima, que deixe uma sombra, a sombra marcada. Claro que tá passando por cima a costurinha, né? Mas ela é no tecido, no próprio tecido. Ela está unindo a ele. Ela não deixa um relevo, não causaria uma sombra. Deixa eu escurecer aqui toda a parte de baixo. Certo? Que isso aqui vai se esconder, né? Uma parte, quase tudo vai se esconder na minha costura. Mas eu vou deixar tudo certinho. Que ficar de fora, vai ficar aparecendo direitinho. Pronto. Agora, eu vou pegar branco. Deixa eu pegar meu branco aqui. Que nós vamos colocar luminosidade. Um pouquinho de branco. Deixa eu arrumar mais aqui. Então, eu vou trazer um pouquinho de branco aqui, vou trazer um pouquinho de branco por aqui. Deixa eu trazer aqui o branco dessa região também. E de cá. Aqui a gente arredonda melhor nosso ovinho. E vamos fazer o mesmo processo aqui. Quero meu pincelzinho zero. O azul marinho. E venho aqui. Aqui você vai melhorar o contorninho geral, viu? Olha só. Aqui, olha, lembre-se que é geral mesmo contorninho. Então, a gente vai passar aqui também, ó. Por aqui. Trazer aqui. Deixa eu vir trazendo por aqui. E vou, olha, o contorno tá mal feito, né, gente? Mas é assim que você pode ir deixando, viu? Você vai entender. Aqui, olha, fazer o contorninho aqui também.
Tá assim grosseiro, irregular, mas pode fazer, vai dar certo. Trazer aqui um pouquinho pra fora. E vou arrumar aqui, ó. Deixar o meu ovinho redondinho. Pronto. Agora, você, nessa hora, você pega um pincelzinho chato, olha, e faz assim, ó. É por isso que você não tem que se preocupar se o contorno ficou meio grosseiro. A gente dá essa esfumaçadinha pra dar a ideia, né, de esfericidade pro nosso ovinho. Pronto. Eu vou fazer o mesmo com esses daqui, viu? Os detalhes aqui desse ovinho, né? Se apagar, a gente não se preocupa não, porque é muito tranquilo, viu? Aqui, ó, pincelzinho número 2, tinta só de um lado. Você vem aqui, você pode fazer risquinhos retos, ou você pode, né, arredondar, igual eu fiz aqui nos meus. Faça um contorninho assim, arredondando e esfumaçado. Aqui, ó, eu venho arredondando. E ele vai ficando esse contorno grosseiro aqui, é dessa forma mesmo, tá bom? Você pode fazer mais juntinho ou mais separado. Aqui, ó, tá vendo? Pronto, esse já tá prontinho. Vamos fazer esse outro aqui, ó. Faço uma curvinha, olha. E já vai ficando prontinho. Arrumei, esfumacei aqui a parte de baixo. E já venho fazendo outro aqui, ó. Tá difícil fazer assim? Faça o risquinho reto, tá bom? Aqui eu vou passar também aqui, pedacinho aqui. E vou fazer esse outro também da mesma forma. Só que ele tá em pé, né? Tá bem em pezinho. E vamos, né, seguindo. Procure ter tinta só de um lado do seu pincel, que vai ficar mais fácil, né? Aqui. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais. E vou fazer um pedacinho aqui de baixo também, né? Pronto. Vou deixar dessa forma. As bolinhas são mais fáceis. Olha só. Faço maiores. Só é girando assim um pincel, olha. Bom, deixa eu colocar agora mais um grande aqui. Olha, você não precisa fazer ele inteira a bolinha toda bem formadinha, tá bom? Pode deixar mais clarinho, mas é tranquilo essas manchinhas. E aqui eu vou colocar menores, um pouquinho maior, bem pequenininho, entendeu? Coloque quantos e onde você quiser. Vamos fazer mais um aqui, ó, uma bolinha grandinha. Eu, assim, pressiono o cabo do pincel e fica, né, um pouco mais suave. Aqui eu vou fazer outra ainda maior. Fazer uma aqui também grande. Deixar ela assim mesmo, tá? Aí, eu vou fazer uma média aqui. Uma média aqui. E umas pequenininhas. E vou deixar meu ovinho dessa forma. Esse outro eu vou decorar do mesmo jeito. Aqui. Aqui. Pequenininho.
aqui uma pequenininha e vai ficar dessa forma, tá bom? Agora, falta a gente fazer aqueles que são os matinhos, né? Falta a gente fazer o acabamento assim, ó. Tanto aqui, você pode puxar, gente, à vontade, tá? Se os seus risquinhos ainda aparecerem e você quiser seguir, tudo bem. Mas, olha, eu tô puxando assim, bem aleatório. Aquilo ali era só pra eu lembrar, né, que tem essa vegetaçãozinha aqui. E eu vou colocá-la. Se você colocar com o seu tecido ainda a tinta ainda úmida, fica mais fácil, né? O meu pincel fica segurando, porque já tá muito seco. É uma sacaria, fica meio grosseiro. Deixa eu puxar esse para cá. Deixa eu puxar esse para cá. Deixar isso um pouquinho mais formado. E a gente vem com o cabo do pincel, colocando uns pinguinhos. Lembra que eu disse que ia ter umas flores? Pronto. Aqui. Os pinguinhos, lembrando, né, umas pequenas flores por aqui. Esses que estão assim, sozinhos, aí aqui eu vou fazer o mesmo trabalho. Puxar as vegetaçõezinhas, as folhagens mais alongadas, né? Deixa eu marcar um pouquinho mais. Tá muito macio esse meu pincel. Deixa eu ver se eu pego um melhorzinho. Deixa eu pegar esse outro, esse é o número 4. Um pouquinho maior, mas os pelinhos dele, assim, ó, tá mais estreitinho. Fica mais fácil de fazer. Qualquer coisa, muita dificuldade, umedecer a tinta. Tô sem querer umedecer, mas facilita a vida da gente. Aqui. Pronto. Agora, aqui uns pinguinhos. Não precisa ter tamanhos, né, iguais. Aqui eu vou fazer o mesmo acabamento e aqui eu vou fazer outro desse. Deixa eu puxar aqui. Olha só, o acabamento desse agora é aqui nessa parte de baixo, viu? Aqui. Ele tá numa posição diferente, então a gente tem que ir acompanhando. Puxar mais aqui. Puxar aqui. Eu sei que aqui vai cobrir, mas eu vou deixar ele todo prontinho para você conseguir visualizar direitinho. Na hora da costura, né, isso aqui vai mesmo cobrir. Deixa eu melhorar aqui o risquinho. E deixa eu vir com o cabo do pincel. E vou colocar aqui também. Agora, vou fazer esse outro. Puxar vários.
não tenha uma preocupação de um ficar igual ao outro, mas que lembre. Deixa eu puxar um pouco mais. E vou marcar um pouco mais essas na região central. Agora, com o cabinho do pincel, pronto. E aqui também, deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou só afinar um pouquinho mais aqui. Agora, gente, para preencher assim um pouquinho mais, ó, aí a gente pode vir assim, ó, por exemplo, aqui, ó. Como se tivesse outro aqui, né? Foi cortado aqui justo no lugar onde tinha outro. Aí, aqui você vem, olha, coloca uns pinguinhos. Já ficou um corte, né? E vou colocar mais por aqui. Eu mostro tudo pra vocês. Bom, gente, agora ele tá todo prontinho, olha. Esse desenho, né, eu volto pra gente pintar outro dia, tá bom? É um desenho, seria bem a parte, né, da nossa ideia de hoje, que é esse barraco. Deixa eu trazer aqui pra vocês pra pertinho, pra vocês verem melhor. Aqui, olha. As cores você pode estar criando. Esses desenhos do tecido branco, você pode estar usando um stencil. Por essa razão que eu digo que é um trabalho fácil, que pode ser feito por qualquer pessoa. O lugar que você achar difícil, por exemplo, essas sombras do cinza e do branco no azul Caribe, você pode não estar colocando. E, no caso, a estampa para esse tecido branco, você pode usar um stencil, fazer a estampa que você quiser, que você achar que é mais fácil para você, tá bem? Para hoje é isso, pessoal. Beijos, e até uma nova ideia. Tchau!